Bem-vindos. Eu vou explicar hoje alguns conceitos básicos para vocês a respeito de estratégias e alguns conceitos a respeito da própria plataforma. Quando a gente fala rendimento, ou em inglês profit, né, que às vezes você vai ver que a gente vai comentar que não vale a pena um profit abaixo de 75% por conta da estratégia. O que significa isso? Você vai ver neste local aqui, ó, que está rendimento. Em inglês vai estar profit. O que é isso? É quanto você vai receber pela operação, caso seja uma operação vencedora. Tá? Quanto que você vai receber. O contrário, que é a perda, é sempre 100%. Toda vez que você entra numa operação e que a operação vai contrária a você, a perda é sempre 100%, tá? No caso aqui é 98% de rendimento ou de profit. Esse é o primeiro conceito que eu queria colocar para vocês, tá? Eu vou fazer algumas operações aqui aleatórias no tempo gráfico de 1 minuto, utilizando o tempo de expiração também de 1 minuto, para que a gente possa explicar a respeito de outras questões estratégicas e outros conceitos. O primeiro deles é que toda a nossa lista de entrada é baseado num conceito chamado martingale. O que é o martingale? Martingale é uma estratégia advinda de cassinos, que como que funciona isso? No caso de uma perda, você pode refazer o lance na mesma posição, dobrando o valor inicial. O ideal para que você mantenha não só recupere o seu dinheiro inicial, mas recupere também o seu rendimento, é você multiplicar por um fator genérico de 2,3. Mas, se você quiser, muitos traders multiplicam só por 2 e diminuem um pouco o lucro. Importante, para que essa estratégia tenha o resultado esperado, o rendimento tem que ser no mínimo de 75%, tá bom? Para que vocês possam entender como que funciona. Então eu vou esperar para a gente poder entrar. A gente entra sempre acompanhando esse reloginho aqui. Todas as entradas são marcadas por esse relógio. É extremamente importante que vocês calibrem esse relógio para o horário UTC3, né, lá nas configurações, que é o horário de Buenos Aires. Por quê? Por conta da questão de nós não termos mais o horário de verão, esse é o horário mais correto para iniciar as operações. Por que isso é importante? Porque quando você coloca, por exemplo, que você vai entrar numa operação, a entrada é, por exemplo, 16h23, significa que você vai estar entrando no final dessa vela que está aqui por enquanto vermelha, no final dela para iniciar na próxima vela. Então, quando chegar o momento da gente conferir os resultados, a gente consegue conferir adequadamente. Então, por exemplo, se a gente tivesse feito a entrada aqui em cima, né, no final desta vela, a gente ia conferir já desde a linha de início dessa vela aqui, desse candle aqui. Então, vamos fazer a entrada aqui. Nós vamos entrar para call, que é para cima. Entramos e vamos esperar o resultado dessa vela. Por enquanto está sendo desfavorável, que vai ser o ideal para o nosso martingale. Com 30 segundos antes, ele abre a opção para você fazer uma nova entrada, que é onde a gente vai fazer a entrada com o martingale. Então, nova opção, eu venho aqui, multiplico o valor, nós vamos entrar com 4, vamos aguardar o final da vela, pronto, entramos no martingale. Entramos agora para tentar recuperar. Novamente, a operação está indo contrária à nossa entrada. Nós colocamos em call e ele está indo novamente para put. Então, nós já vamos, quando der o horário da nova entrada, nova opção, eu vou fazer o segundo martingale. Lembrando sempre que a conferência dos resultados se baseia em 2 martingales. Nós não recomendamos mais do que isso.
Não recomendamos mais do que 2 martingales, que é onde se baseia a conferência dos nossos resultados. Então, agora nós vamos fazer, esperando aqui o tempo gráfico, para nós podermos fazer o segundo martingale. Por quê? Porque aí, se você fizer de 1% da sua banca, consequentemente, o primeiro martingale vai ser 2%, e o segundo martingale vai ser 4%, levando a uma perda máxima numa operação de 7% da sua banca, quando você leva um hit. Então, isso é que é o importante de você seguir a estratégia a fio, para que no máximo você tenha essa exposição de 7% da sua banca. Tá? Então, você está vendo aqui, ó, vamos aguardar o final da operação. Nós não vamos entrar mais. O máximo da nossa estratégia é com 2 martingales. Então, eu já fiz o segundo martingale, não vou entrar mais nessa operação, tá? Então, vamos aguardar o final da vela para ver se vai ser uma operação vencedora ou não. 6, 5, 4, 3, 2... Então, assim, por coincidência, foi uma operação muito feliz para poder exemplificar para vocês. Por quê? Porque aqui a gente conseguiu obter o resultado e olhe que, assim, conseguimos atingir o objetivo, que é, nós perdemos na primeira operação 2, nós perdemos na segunda operação 4, mas com a estratégia nós recuperamos 7,8. Então, nós recuperamos essas duas operações e obtivemos o lucro que era esperado na primeira operação. Tá bom? Então, isso é a configuração do martingale que vocês vão ter no sistema já pré-calibrado, no sistema de vocês, tá? E vocês podem colocar da forma que vocês preferirem, se vocês querem que multiplique por 2 ou por 2,3 no sistema automatizado. No ABTSys ele contempla isso. Então, naquela janela que fala de martingale, está se referindo a isso. Todas as conferências de resultado, vocês vão ver que quando tem a conferência de resultado, vai aparecer lá o win direto, o win, aí o símbolozinho é um galinho, o win com um galinho, o win com 2 galinhos ou hit. O que significa o hit? Significa que ele fez a primeira entrada, fez o primeiro martingale, fez o segundo martingale e mesmo assim não conseguiu êxito naquela entrada. E aí foi um hit. Isso é o que a grosso modo, o que significa essa questão do martingale, tá? O que são os ciclos? Porque o nosso sistema ele contempla ainda mais 2 estratégias. Para quê? Para favorecer vocês no mercado e para tentar minimizar as perdas. Então, vamos supor que nessa operação vencedora agora tivesse dado um hit, tivesse dado uma perda, né? O que seria o ciclo? Ciclo de recuperação. O ciclo de recuperação ele se baseia no que você perdeu. Lembra aquela conta que eu fiz, que você perde 7% da banca, colocando dessa forma? Então, vamos supor que a gente tivesse tido um hit e perdemos 7%, que seria, no nosso caso aqui, no nosso exemplo, R$ 8,00 mais R$ 4,00, 12, mais 2, R$14. Então, a nossa primeira entrada no ciclo de recuperação é R$14. Por quê? Porque no caso de uma vitória, você recupera toda aquela perda referente ao ciclo anterior. Nós vamos fazer de novo a entrada, né? Aí você não vai fazer no mesmo ativo, eu vou manter aqui no mesmo ativo para facilitar para a gente continuar a aula. Mas você não usa o mesmo ativo, você espera a próxima entrada da nossa lista de entradas. Então, você entra com os 7%. E aí, nos martingales, você vai continuar fazendo o quê? Você vai continuar dobrando. 7% no primeiro martingale, 14%, e no segundo martingale, 28%. Por que isso é uma estratégia que tem bons resultados? Porque nas nossas listas de entradas dificilmente acontecem 2 hits seguidos, desde que você mantenha o mesmo tempo gráfico. Se você está trabalhando com 1 minuto, você manter na lista de 1 minuto. Se você está trabalhando
com 5 minutos, manter na lista de 5 minutos, e se você está trabalhando com 15 minutos, você manter na lista de 15 minutos. A princípio parece que vai ser uma entrada bem feliz, porque nós vamos conseguir êxito. Então, assim, tivemos êxito. Tudo isso aqui foi hipotético, não era uma entrada pré-programada, eu quis fazer para exemplo para vocês, mas vocês podem ver que eu já deixei o martingale preparado, porque caso desse o hit aqui, eu já estava preparado com os 14% do ciclo, né? Se tudo tivesse dado errado naquela primeira, esses R$13 aqui recuperariam os 2, os 4, o 8 e ainda o lucro da primeira. Então, teria sido uma estratégia favorável, né? Então, assim, isso é o que nós chamamos de ciclo de recuperação. Mais para frente, nós vamos passar para vocês o que é o ciclo de recuperação parcial, que é uma outra estratégia, tá bom? Agora eu vou falar para vocês a respeito da estratégia que também é disponível no nosso sistema, a estratégia de Soros. O que são os Soros? Vamos pegar a primeira entrada. Vamos supor que tivesse sido vitoriosa essa entrada aqui de R$2. O que são os Soros? A ideia dos Soros é diminuir o tempo, o número de operações que você vai fazer e o seu tempo de exposição no mercado. Então, como que ela funciona? Vamos supor, você entrou ali com R$2 e você ganhou R$1,96 de lucro, totalizando R$3,96. E o seu objetivo de ganho daquele dia é 2%. Você já ganhou 1% da sua banca, que seria uma banca que o 1% seria R$2. Então, você já ganhou quase 1% aqui. Como que você faz para acelerar esse processo com os Soros? Soros, você utiliza para a próxima entrada parte do seu lucro da primeira entrada. Então, o próprio sistema calcula para você. Vamos supor que você tivesse colocado que você queria usar 50% de Soros. Quanto que ele vai calcular para você? Ele não vai entrar mais com R$2. Ele vai entrar com 2,98 centavos. Por quê? Porque é metade do que você ganhou, 1,96, tá? E aí ele vai calcular o martingale em cima desse valor aqui. Porque qual que é a ideia do Soros? Se o seu objetivo era 2%, com 2 operações você ultrapassa esse valor de 2% e sai fora do mercado. Porque como a gente sempre tem falado, é um mercado de alto risco. Então, quanto menos tempo de exposição você tiver no mercado, melhor, né? Então, vamos com os 2,98 aqui e vamos tentar aquela operação como foi feita da primeira, né? Vamos de novo para call, né? Que é uma operação a favor da tendência. Tá? Vamos esperar o tempo gráfico de 16h34, né? Então, quando que a gente vai entrar? Sempre olhando para esse reloginho, sempre configurando o horário de Buenos Aires, UTC3. Você vai esperar, se é para 16h34, você vai entrar 16, 33 e 57 ou 58 segundos. Por quê? Porque depende do que a gente chama de delay. Você vai ter que acompanhar isso no seu computador para configurar no sistema. O que é o delay? O delay é o tempo entre o seu comando, que eu vou fazer agora, e aí a gente vem aqui e vê quando que realmente ele entrou. Eu entrei com 58 segundos e ele entrou com 59, então está com 1 segundo de delay. Com essa configuração, quando eu for fazer isso no sistema, eu tenho que colocar no sistema apenas 1 segundo de delay nesse computador, nessa internet, na velocidade da internet que eu tenho aqui. Entendeu? Tudo isso se baseia no computador, na velocidade de processamento dele, na velocidade de processamento do programa, tá? E no tempo que a internet leva para conseguir enviar a ordem para a Equioption, tá? Vamos esperar aqui.
terminar a operação. 2, 1, acabou. Operação vencedora. Então, somando esses 2,92 com o 1,96, nós chegamos a mais de R$4, que era o nosso objetivo dos 2%. Então, os Soros, a estratégia de Soros serve justamente para isso. É para você diminuir o seu tempo de exposição no mercado, para que você consiga mais rápido atingir o seu objetivo de ganho e saia do mercado o quanto antes, evitando assim possíveis perdas, tá bom? Espero que tenha ficado claro e mais uma vez qualquer dúvida entre em contato com o nosso suporte.